Boa tarde a todos. Queria agradecer a Fiesp, aqui na presença do Dr. Domingos Mosca, já velho amigo do Inmetro, já participamos de alguns eventos promovidos pela Fiesp, estivemos presentes agora no Porto de Santos, já confirmamos a participação na oficina do Rio de Janeiro e certamente estaremos nos próximos. O Inmetro, se não me engano, foi escolhido como, nesse ano de 2014, como a autoridade com quem vocês querem estabelecer um diálogo maior, como no ano passado vocês elegeram a Receita Federal, esse ano foi o Inmetro, né, doutor Domingos. E a gente tem vários interesses comuns, né, na busca da efetividade das nossas atuações, tanto no que diz respeito ao pré-mercado, ou seja, antes do produto ser colocado à disposição do consumidor, como no pós-mercado, depois que ele é colocado à disposição do consumidor. Eu vou falar sobre as nossas ações nesse sentido. E o Inmetro, como autarquia que é e vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tem no setor produtivo um dos seus principais parceiros. Yannis, por favor. Bom, já mencionei, nós somos uma autarquia federal, nós somos vinculados ao MDIC. E nós fomos criados em 73, então a gente é um pouquinho mais experiente que a Anvisa, apesar do Ministério da Saúde já antes de fazer esse papel, né, Iane? Mas nós hoje, em 73, quando nós fomos criados, quando o Inmetro foi criado também toda uma estrutura de metrologia, de normalização de qualidade industrial. Na verdade, em 73, toda essa estrutura ela foi formalizada, porque ela já existia antes, né? A ABNT, que é o Fórum Nacional de Normalização, ela é de 1960. Então, nós temos já há algum tempo essa estrutura no Brasil, mas em 73 é formalizada toda essa parte de metrologia, de qualidade industrial, justamente como uma forma de apoiar o setor produtivo na busca de competitividade, né? Tornar o nosso setor produtivo nacional mais competitivo, mais produtivo. A nossa missão é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos. Como é que a gente faz isso, né? Nas medições, a gente atua na parte da metrologia e na confiança nos produtos, a gente atua por meio da regulamentação técnica e dos programas de avaliação da conformidade. Tudo isso visando a harmonização das relações de consumo e a inovação e a competitividade do país. Bom, quais são as nossas principais atividades? Nós somos o Instituto Nacional de Metrologia, nós somos os detentores dos padrões nacionais de medida, né? O padrão do metro, o padrão de volume, o padrão do volt, enfim, do ampere, de várias das unidades de medida, nós somos os detentores. Nós somos os representantes do Brasil na Organização Internacional de Metrologia Legal. Nós representamos o Brasil no Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Então, na área de metrologia, nós, do Inmetro, representamos o Brasil nos fóruns regionais e internacionais que lidam com o tema. O Brasil é signatário, a Yane falou muito da parte do comércio exterior, né? O Brasil é signatário do Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio da Organização Mundial do Comércio. E, por força desse acordo, pelo Brasil ser signatário desse acordo, o Inmetro foi eleito o ponto focal desse acordo, ou seja, toda a regulamentação técnica publicada pelo Brasil ela tem que ser informada à Organização Mundial do Comércio e, ao mesmo tempo, toda a regulamentação técnica publicada pelos países que fazem parte desse acordo deve ser comunicada à Organização Mundial do Comércio, que, por sua vez, repassa essa informação para os pontos focais. Então, o Inmetro, nós temos uma área lá, que é a Coordenação Geral de Articulação Internacional, é responsável por receber todas essas informações e disseminar essas informações no Brasil. O Inmetro ele é o organismo nacional de acreditação, então, o Brasil ele também é signatário de vários fóruns regionais e internacionais na área de acreditação e entendam a acreditação como reconhecimento de competência técnica. Então, um organismo de certificação de produtos, um laboratório que realiza ensaios ou então um laboratório que faz serviços de calibração, ele pode ter a sua competência técnica reconhecida por intermédio do processo de acreditação. A acreditação ela é uma atividade voluntária. Eu, o laboratório,
eu voluntariamente decido me acreditar junto ao Inmetro, e na medida que eu obtenho essa acreditação, eu, consequentemente, tenho a minha competência técnica reconhecida e, portanto, a acreditação ela é uma atividade que facilita muito o fluxo de comércio internacional. Por exemplo, os laboratórios que são acreditados pelo Inmetro no Brasil e que emitem relatórios de ensaios, esses relatórios de ensaios eles são reconhecidos nos países que são signatários dos mesmos acordos que o Brasil é signatário. Então, isso facilita muito o comércio internacional, isso dá um ganho em termos de competitividade para o produto nacional, que o produto que é certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, que, portanto, utiliza essa infraestrutura de acreditação existente no país, ele, com isso, consegue fazer com que o seu produto circule de uma maneira mais fluida pelos mercados que também utilizam essa ferramenta, a acreditação, como uma ferramenta de reconhecimento de competência técnica e, por isso, faz com que o produto nacional ele tenha mais facilidade de entrar nos mercados estrangeiros. Nós somos os regulamentadores exclusivos na área de metrologia legal. Toda a parte de produtos pré-medidos, como o quilo do feijão, o litro de leite, são aqueles produtos que são colocados à disposição do consumidor e já vêm com a sua indicação quantitativa, já prévia. Eles são objeto de regulamentação e também de fiscalização por parte do Inmetro, assim também como os instrumentos de medir, os taxímetros, as bombas de gasolina, os esfigmomanômetros, todos esses instrumentos de medir relacionados que estão no meio ali da relação de consumo entre quem fornece e quem compra, são instrumentos passíveis de regulamentação da área de metrologia legal. Nós somos os regulamentadores na área de saúde e segurança do consumidor e proteção do meio ambiente e no combate às práticas enganosas e comércio desleal. E aí o Inmetro tem uma característica bastante peculiar. Nós temos uma atuação suplementar nessa área. A Iane comentou sobre a atuação da Anvisa na área de produtos da saúde, na área de medicamentos, na área de saneantes, na área de cosméticos. O Inmetro ele pode atuar em qualquer área que não seja de regulamentação de uma autoridade regulamentadora. Então, ele tem essa característica de ter uma atuação suplementar. Todos aqueles produtos que não são regulamentados por ninguém podem ser regulamentados pelo Inmetro. E nós somos os coordenadores dos programas de avaliação da conformidade que são implantados no âmbito desse Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Então, todos esses produtos que hoje circulam no mercado com o selo de identificação da conformidade, esse selo contém a marca do Inmetro e contém a marca do organismo que foi acreditado pelo Inmetro para conduzir aquele processo de certificação. Esses produtos hoje são cerca de 480 produtos que obrigatoriamente só podem circular no mercado brasileiro ostentando esse selo de identificação da conformidade. Foram produtos que foram regulamentados pelo Inmetro ou regulamentados por uma outra autoridade regulamentadora, mas que tiveram o seu programa de certificação desenvolvido no âmbito desse Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. O brinquedo, por exemplo. Brinquedo era um produto que não era regulamentado por ninguém, mas foi regulamentado pelo Inmetro. Existe um regulamento técnico publicado por nós e que, além de ser regulamentado, teve a sua conformidade avaliada compulsoriamente por meio de um programa de certificação. Preservativo masculino é um produto que é regulamentado pela Anvisa, mas que teve a sua conformidade avaliada no âmbito de um programa de certificação compulsório publicado por nós. A Anvisa veio ao Inmetro e pediu ao Inmetro, por favor, desenvolva um programa de certificação para preservativo masculino. Isso existe para preservativo masculino, existe para tantos outros produtos também. Estou tentando. Opa. Bom, e o que é a avaliação da conformidade? Eu destaco ali 2 pontos principais do conceito que nós utilizamos, né? É o adequado grau de confiança e é a melhor relação custo-benefício. O que é esse adequado grau de confiança? Nós poderíamos, num programa de certificação, por exemplo, nós poderíamos colocar nesse programa todas as ferramentas da qualidade possíveis e imagináveis para que nós tivéssemos 100% de garantia de que aquele produto atenderia a um regulamento técnico ou a uma norma técnica. O problema é que, se nós fizéssemos isso,
nós poderíamos inviabilizar a comercialização do produto, porque isso encareceria o processo produtivo daquele produto de tal maneira que o seu comércio poderia ser inviabilizado. Então, nós temos que trabalhar com uma relação de custo e confiança. Até que ponto nós temos que agregar ferramentas da qualidade para atingir um grau de confiança que nós, e aí quando falamos nós, não é só o Inmetro, é a comissão técnica que é responsável pela produção desse programa de certificação, que grau de confiança é esse que nós queremos atingir e que ferramentas da qualidade nós temos que usar para atingir esse grau de confiança, sem que, com isso, nós oneremos o setor produtivo de tal maneira que inviabilize a comercialização daquele produto. Isso é um desafio bastante grande que nós temos. Nem sempre acertamos de primeira, né, doutor Domingos? De vez em quando nós temos que fazer revisões desses programas, justamente porque nós queremos agregar um grau de confiança que seja adequado. Nem sempre atingir esse adequado é tão simples quanto pode parecer. E a relação do custo-benefício, foi o que eu mencionei, né? Não adianta nós termos produtos que sejam 120% seguros, mas que a gente não consiga mais colocar eles no mercado de consumo. Então, nós temos que fazer essa relação diária entre custo e benefício. Esses programas eles prevêem tanto ações regulatórias pré-mercado quanto ações regulatórias pós-mercado. E a gente sempre gosta de frisar que, independente da ação do Inmetro em relação a um determinado produto, a garantia da qualidade, a certificação não é uma transferência da garantia da qualidade de quem fornece para o Inmetro. Então, apesar do selo de identificação da conformidade ser colocado na embalagem de um produto, isso não significa dizer que a garantia da qualidade daquele produto deixou de ser uma responsabilidade de quem o forneceu para passar a ser uma responsabilidade do Inmetro. Não é isso. Quem garante qualidade é e sempre será o fornecedor do produto. Aí uma relação nas nossas ações, tanto ex ante quanto ex post. Todas as ações que hoje nós desenvolvemos pré-mercado e pós-mercado, sempre com a finalidade de agregar o grau de confiança que nós consideramos adequado. Beatriz, vai ter que me dar mais uns 2 minutos de desconto, porque eu não estou conseguindo passar aqui. Aí foi. Enfim. Bem, esse é o que nós chamamos do ciclo de confiança na conformidade. Ele espelha todas as etapas que nós internamente desenvolvemos desde o momento em que nós identificamos um produto ou um objeto, não necessariamente um produto, pode ser um serviço, pode ser um profissional, desde o momento em que nós identificamos que esse objeto ele necessita de alguma ação regulatória da nossa parte, até o momento em que essa ação regulatória é colocada em vigor e passa a existir todo o controle de mercado exercido pelo Inmetro e pelos nossos órgãos estaduais. Então, esse ciclo de confiança espelha isso, né? Cada uma das etapas que nós executamos desde o momento em que identificamos que um objeto ele precisa ter alguma ação regulatória, até o momento em que esse objeto está no mercado, sendo oferecido para o consumidor e precisa, daí, da nossa parte, uma ação de monitoramento, para que a gente mantenha o grau de confiança, o tal do grau de confiança adequado. Assim como a IANE, assim como a Anvisa destacou a questão da análise de impacto regulatório, o Inmetro ele desenvolve também essa análise de impacto regulatório, porque hoje, lá no Inmetro, nós recebemos, em média, por semana, cerca de 2 novas demandas. E aqui eu vejo o meu amigo Franklin, que representa aí o setor de componentes automotivos, também representa outros setores, que é um dos nossos grandes demandantes, mas não é toda a demanda que chega para o Inmetro que se transforma num programa de certificação. Nós temos critérios para fazer uma avaliação se, de fato, o problema existe, porque não adianta nós pensarmos em criar um programa de certificação, gerarmos um impacto para a sociedade, não só para o setor produtivo, mas para a sociedade, sem que nós ataquemos o problema que, de fato, existe ou deveria existir relacionado àquele produto, àquele objeto. Então, nós trabalhamos de uma maneira bastante intensiva na identificação de um problema. Existe um problema? Se existe um problema, um programa de certificação ele vai ser suficiente para resolver esse problema? Pode ser que não.
qual ação regulatória nós poderíamos adotar para tentar minimizar a ocorrência daquele problema. Então, tudo isso é discutido no âmbito desse trabalho de análise de impacto regulatório. Nós temos uma preocupação grande também com as micro e pequenas empresas, então todo programa, toda ação regulatória do Inmetro, toda demanda em que nós identificamos que tem que ter uma ação regulatória do Inmetro, ela passa necessariamente por uma filosofia de implantação assistida. Então, desde o momento em que nós decidimos implantar uma ação regulatória para um determinado objeto, nós nos preocupamos principalmente com as micro e pequenas empresas, e é por isso que a gente tem essa filosofia da implantação assistida, na medida com o objetivo de identificar todas as possíveis dificuldades que uma micro e pequena empresa teria para seguir aquelas regras, aqueles requisitos. Então, nós temos um trabalho focado, junto com o SEBRAE, inclusive, para as micro e pequenas empresas. Esse aí a gente apresenta alguns números, esse é o histórico de número de programas de avaliação da conformidade desde 99, quando nós começamos a contar. Então, vocês podem perceber que no ano em que a Anvisa foi criada, em 99, nós tínhamos 21 programas de certificação entre voluntário e compulsório. A gente chega em 2013 com um número de 197 programas, sendo 161 deles compulsórios e 36 deles voluntários. Os voluntários eles têm um foco muito grande no apoio ao setor produtivo que pretende exportar o seu produto, porque, às vezes, o produto nacional ele encontra barreiras, restrições, dificuldades impostas pelos países que os importam. Então, eles vêm ao Inmetro pedindo programas de certificação para que eles possam evidenciar que as características requisitadas pelos países que recebem os produtos são atendidas. E esses 197 programas, como eu já mencionei, eles, ao se desdobrarem, a gente chega aí a um número de 480 produtos e serviços que são regulamentados pelo Inmetro. Bom, nós temos uma rede descentralizada de monitoramento de mercado, nossos IPENs, os Institutos Estaduais de Pesos e Medidas, que compõem a chamada Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. Nós temos um trabalho bastante intensivo de fiscalização, tradicionalmente de fiscalização. A Anvisa tem um número de 2.200 servidores, né, Iane, que você comentou, distribuídos tanto na Anvisa quanto pelo país. No Inmetro, nós temos cerca de 2.000 pessoas, e nos estados, a partir de convênios que nós estabelecemos com os governos estaduais, nós temos um número que chega a cerca de 5.000 servidores. Não são 5.000 fiscais, tá? Isso é importante dizer. São 5.000 servidores, nós temos uma estrutura grande de fiscalização espalhada pelo país inteiro. É claro que em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados maiores. Dentro dos estados, nós temos, além do Instituto Estadual de Pesos e Medidas, as regionais desses institutos, para que a gente tenha uma abrangência maior de atuação. Além da fiscalização, que tem um foco muito grande na verificação do aspecto formal, ou seja, na presença do selo de identificação da conformidade, nós temos ações também de fiscalização técnica, que é levar amostras desses produtos com a nossa marca para laboratórios para avaliar se o produto que ostenta a nossa marca, de fato, ele chega no mercado de consumo, atendendo aos requisitos baseados nos quais eles foram certificados. E nós temos um trabalho desde 2012, e aí é importante a gente mencionar o apoio que nós recebemos da Fiesp nos anos de 2010 e 2011, para que nós tivéssemos o nosso marco regulatório revisto e nós tivéssemos a publicação da Lei 12.545, em dezembro de 2011, publicada, e nessa lei a previsão de nós podermos entrar nas zonas alfandegadas, desde que autorizados pela Receita Federal. Isso sempre, a gente costuma fazer uma certa brincadeira, mas não é brincadeira, é coisa séria, de que nós sempre tivemos o sonho de podermos ter acesso às áreas alfandegadas. E, de repente, nós tivemos o nosso sonho realizado e a gente se viu na seguinte pergunta: e agora o que a gente faz, né? Então, a gente vem trabalhando desde 2012 fortemente com a Receita Federal. O Márcio, do FNCP, comentou sobre o Ximenes, né, que é o coordenador do SERAD. Nós temos um contato muito grande com o SERAD. Semana que vem, inclusive, nós temos uma reunião, mais uma das reuniões periódicas que nós fazemos com eles, justamente na linha de nós criarmos
Primeiro, um conhecimento da parte deles na questão de segurança de produtos, que desde o início o Ximenes foi muito claro em dizer que a Receita Federal, a aduana, não só no Brasil, mas como no mundo, elas estão muito focadas na questão tributária, né? Mas eles vêm desenvolvendo todo um conhecimento também relacionado à segurança, à saúde e segurança de produtos. E nós temos auxiliado eles no desenvolvimento dessa experiência. Assim como nós temos aprendido com eles uma série de coisas que até então desconhecíamos. Bem, no que diz respeito às ações de fiscalização, no ano passado nós batemos um número de mais de 950 mil ações de fiscalização. É um número bastante expressivo. São milhões de unidades de produtos que são fiscalizadas anualmente na nossa rede brasileira de metrologia legal e qualidade. A gente não está olhando só para o mercado interno, a gente olha para o mercado externo também. Nós monitoramos os recalls internacionais de produtos que são regulamentados por nós. Vamos supor que a Austrália publique um recall de capacete para motociclista. Capacete para motociclista é um produto que é regulamentado pelo Inmetro. Será que aquele capacete de motociclista que está passando por um recall na Austrália, ele está sendo comercializado no Brasil? Então, a gente faz esse monitoramento do recall e, na medida que a gente identifica que nós suspeitamos que esse produto pode estar sendo comercializado no Brasil, nós acionamos a empresa, acionamos o organismo que certificou o produto para que nós possamos investigar e concluir se de fato esse produto está no Brasil ou não. Em 2013, nós fizemos 539 investigações como essa. Bom, nós temos uma parceria grande com vários países. Com alguns deles nós temos acordos de cooperação técnica firmados. Nós trabalhamos com a OEA, a Organização dos Estados Americanos, com a CPSC, a Comissão de Segurança de Produtos dos Estados Unidos, com a Health Canada, no Canadá, com o SUSI-Safe, na Europa, com a Diretoria Geral de Saúde e Consumidor, na Europa, com a AIQ-SIQ, na China, com a CATS, na Coreia, com a ACCC, na Austrália. E com o SIC, na Colômbia. Então, nós temos esses acordos de cooperação muito focados não só na troca de informações, como também na capacitação. No ano passado, nós participamos do primeiro intercâmbio com os Estados Unidos. Nós mandamos um profissional nosso para ficar 3 meses trabalhando com a CPSC, para que nós pudéssemos trocar informações com eles, para que eles pudessem aperfeiçoar o processo deles e nós o nosso. Bom, no âmbito nacional, nós trabalhamos muito fortemente com a Anvisa, com a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, com a Receita Federal e com o Denatran. Nós temos fóruns específicos em que nós discutimos questões relacionadas com comércio exterior, com segurança de produtos. E, como eu já mencionei, no âmbito nacional, nós temos iniciativas locais, e aí isso extrapola a questão da fiscalização, mas, no nível nacional, nós temos, em alguns estados, a formação de redes locais de consumo seguro e saúde. São parcerias que são formadas pelos órgãos estaduais de metrologia e qualidade, de defesa do consumidor e de saúde, focados em dar mais efetividade às ações que eles já fazem rotineiramente. Então, nós entendemos que dentro de um trabalho, ainda que tenha uma autonomia, mas se eles trabalharem dentro de um alinhamento e com foco na complementaridade dessas ações, nós ganhamos em efetividade. Bom, era isso. Obrigado.